Em junho de 2018, Hakan Aysal, um homem de 40 anos, e sua esposa grávida, Senra Aysal, de 32 anos, embarcaram em uma viagem para o sereno Vale das Borboletas, na Turquia. Mas o que parecia ser um lugar pacífico e tranquilo se tornou o cenário de uma tragédia. Se você gosta de crimes reais, mistérios e histórias verdadeiras, certifique-se de clicar no botão curtir e se inscrever no canal. Se possível, siga nossas redes sociais e ajude nossas campanhas de apoio. Todas as informações estão na descrição. Agora, vamos ao vídeo de hoje. O Vale das Borboletas é conhecido por sua beleza de tirar o fôlego, abrigando mais de 100 espécies de borboletas e uma cachoeira pitoresca que desponta nas águas azuis e cristalinas logo abaixo. É um destino popular para casais que procuram um retiro romântico. Senra e Hakan Aysal ficaram na beira de um penhasco, admirando o vale deslumbrante diante deles. Então, Hakan teve uma ideia para uma foto legal e sugeriu que sua esposa se aproximasse da borda. Embora hesitante devido ao seu medo de altura, Senra acabou concordando na esperança de capturar uma memória feliz. Mal ela sabia que esses seriam seus momentos finais. Ao invés de tirar sua foto, Hakan inesperadamente a empurrou do penhasco e ela caiu tragicamente para a morte de uma altura de 300 metros. Mas, afinal, por que o marido empurraria a sua esposa grávida para a morte certa? Teria sido um acidente ou algo premeditado? Além da foto que registrou este trágico acidente, tudo foi gravado por uma testemunha. Veja agora parte do vídeo. O estranho é que logo após a perda devastadora de sua esposa, Hakan reivindicou uma apólice de seguro de vida no valor de mais de $25 mil que ele tinha contratado recentemente para Senra. Eu não preciso dizer que esta ação levantou suspeita entre as autoridades, levando ao maior escrutínio sobre os acontecimentos. Como resultado do seguro duvidoso, a polícia iniciou uma investigação minuciosa, causando a interrupção do processo de pagamento pela seguradora. A reclamação foi rejeitada pouco depois devido ao anúncio da polícia sobre as circunstâncias incomuns que envolveram a morte prematura de Senra. A suspeita em relação a Hakan se aprofundou ainda mais, principalmente após a revelação de uma testemunha que apresentou evidências inegáveis em um vídeo, capturando o comportamento suspeito de Hakan ao lado de sua esposa no topo do penhasco. Essa testemunha se chama Recep Sarhin. Ele estava apreciando a vista deslumbrante do vale com sua família quando notou a presença de Hakan e Senra, que desciam a encosta. Ele afirmou aos policiais que minha filha estava filmando a vista com meu telefone e o casal Aysal desceu a ladeira naquele momento. Eu até brinquei com minha esposa dizendo que ou este homem vai empurrar a mulher ou a mulher vai empurrar o homem, e apenas alguns segundos depois nós ouvimos este homem gritando e correndo em nossa direção pedindo ajuda. Ele parecia realmente preocupado, mas estava estranhamente conformado com a situação trágica. Agora, veja o vídeo na íntegra. Observe.
Çifte bak. Halimle ben oraya inmem ya. Baksana Elif. Bak. Çok güzel ya. Outra testemunha disse que estava chegando no local em seu carro quando avistou Hakan vindo em sua direção. Ele pediu ajuda ao homem para chamar o corpo de bombeiros, pois tinha acabado de acontecer um acidente. Hakan veio até mim e disse que sua esposa havia caído do penhasco. Imediatamente pedi para que ele entrasse em meu carro e descemos a encosta para procurá-la. Mas não conseguíamos ver onde ela teria caído de onde estávamos. Uma das pessoas que tentou socorrer a mulher relatou o seguinte: Tentamos nos aproximar da borda para ter uma visão melhor, mas Hakan parecia conformado e foi embora. Enquanto isso, um grupo de pessoas se juntou a mim na busca pela mulher. Ficamos lá até a chegada da polícia e do corpo de bombeiros. Segundo outro homem que estava presente no local, Hakan ficou sentado em uma pedra bebendo água e mexendo no celular, enquanto vários voluntários uniam força para resgatar o corpo da mulher. Ele não estava agindo como um homem cuja esposa grávida tinha acabado de cair de um penhasco. Até o irmão de Sara chegou a afirmar que Hakan exibia um comportamento irritantemente calmo. Ele parecia deslocado dos acontecimentos e quando fomos ao Instituto de Medicina Legal para identificar o corpo, ele disse que não queria entrar e ficou no carro me esperando. Ele sequer parecia triste. O cunhado de Hakan ainda acrescentou: Minha irmã sempre foi contra empréstimos de qualquer natureza. No entanto, depois que ela morreu, descobrimos que ela tinha diversos empréstimos contraídos por Hakan em seu nome e estava seriamente endividada. Ele gosta de esbanjar, viajar e gastar, mostrando tudo nas redes sociais. E só agora que descobri que tudo isso era feito com o dinheiro dela. E o mais deprimente, em muitas dessas viagens ele ia sozinho e a deixava em casa. Agora a parte mais bizarra. Dentro das condições do seguro de vida estava uma cláusula que especificava um adicional de $5.000 caso a morte do segurado fosse por acidente na natureza. Pois é, tudo isso contribuiu mais ainda para a prisão de Hakan algumas semanas depois. Quando questionado sobre a apólice de seguro de sua esposa no tribunal, Hakan disse: Você sabe, eu não examinei a apólice de perto. O banqueiro providenciou a papelada. Eu levei para minha esposa assinar, foi um pedido dela, partiu dela, e eu não sabia que existia tal cláusula. A princípio, Hakan negou veementemente qualquer responsabilidade pela trágica morte de Sara, afirmando que ele estava segurando o telefone para tirar uma foto quando o terrível incidente aconteceu. De acordo com seu relato, como estava de costas para ela, tudo que ele ouviu foi o seu grito agudo quando ela caiu e nada mais poderia ser feito. No entanto, à medida que o peso das evidências aumentava contra ele e Hakan se sentia cada vez mais acuado, o homem recorreu a uma alegação de insanidade, numa tentativa desesperada de mudar a narrativa. Apesar de suas alegações de transtorno mental, os oficiais de saúde do 4º Departamento de Especialização em Medicina Legal disseram que ele era um homem completamente são, considerando suas alegações infundadas e sem credibilidade. Em outubro do ano passado, 2022, Hakan Aysal foi condenado à prisão perpétua, tendo a possibilidade de solicitar a liberdade condicional após cumprir 30 anos de sua sentença. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.